O primeiro reinado de Dom Pedro I é marcado por muitas crises, né? Por uma crise moral, por crises econômicas e pela crise política, né? Nesse primeiro momento de seu governo, dois partidos disputavam o poder e o protagonismo da história do Brasil naquele momento. O Partido Brasileiro, um partido não tão homogêneo, né? De um lado você tinha dentro do partido os centralistas que apostavam numa relação mais próxima com as cortes, né? Já que eram os aristocratas do Sudeste, e do outro lado você tinha os aristocratas ruralistas do Nordeste, que buscavam mais o federalismo, mais forças, né, para o seu estado e para as suas províncias. Junte-se a isso também ainda uma classe muito conservadora, né, onde os direitos sociais, né, os direitos do povo não eram discutidos, e também apoiadores do liberalismo econômico. Por outro lado, você tem o Partido Português, né, feito por comerciantes portugueses, moradores aqui no Brasil, totalmente centralistas, acreditavam num governo centrado, né, na monarquia de Dom Pedro I, e até mesmo, né, apoiadores de uma recolonização, fortalecendo assim a antiga União Lusa brasileira, né. Ainda podemos contar também com a participação dos liberais radicais, né, democratas, federalistas, né, e alguns deles até monarquistas constitucionais e republicanos, que defendiam também mais liberdade, né, até mesmo os mais radicais, a abolição da escravatura. Dentro desse cenário diverso político, foi convocada uma constituinte em 1823 para realizar a primeira Constituição brasileira naquele momento, né? Uma constituinte que, quando terminou, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Por que a Constituição da Mandioca, né? Porque ela era anti-lusitana e dentro do seu processo eleitoral só poderia, né, participar da política aqueles que tivessem plantação de mandioca. Haja vista que os portugueses no Brasil eram comerciantes e não donos de terras, estavam praticamente fora. Dom Pedro I e o Partido Português, é claro, não vão gostar muito dessa Constituição e vão até cunhá-la de uma Constituição muito liberal, embora ela fosse, né, anti-abolicionista, né, mas ela foi considerada assim porque também ela dava muita força para as províncias, e nesse processo Dom Pedro acaba não aceitando essa Constituição e vai impor uma nova Constituição ao Brasil, conhecida como Constituição Outorgada. Vai se levantar um Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado, junto com Dom Pedro I, vai desenvolver uma nova Constituição, onde ela é monarquista, né, mais centralista e apoiadora da monarquia hereditária, também dando muita força, por exemplo, né, às cortes ainda, a política, né, estabelecida no Rio de Janeiro, mas também é uma Constituição que apoia o liberalismo econômico, mas com um detalhe importante, né? Além dela ter os poderes muito bem definidos, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, ela cria também um quarto poder, chamado de poder moderador, que dá a Dom Pedro I poder sobre esses outros poderes. E aí é óbvio, né, que isso vai ser motivo de muita disputa política dentro do Brasil, principalmente a partir de sua morte, quando dois grupos vão surgir aí, que são os liberais, né, e os conservadores, um lutando por uma monarquia mais centralizada e o outro lutando por federalismo. E isso a gente vai falar disso depois.